James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é um motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. Vamos para mais uma aula hoje de física, falando dos gases. Apesar de estarmos iniciando um novo trimestre, né? Vamos para o segundo trimestre, continuamos falando de gases, tá? Porém, nós vamos trabalhar agora no capítulo 17, que fala o trabalho de um gás é a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos entrar no assunto da termodinâmica, trabalhar alguns conceitos, algumas leis, né, e entender um pouco da nossa história também, do nosso avanço tecnológico. A termodinâmica ela surgiu no início do século XIX e um dos grandes caras aí envolvidos nisso é o Kelvin, né, conhecido de vocês lá pelas escalas termométricas. Ele que encontrou a temperatura, a menor temperatura possível, que é chamada de zero absoluto, né, que é o zero Kelvin, que na verdade dizem que não é a menor temperatura, não é a temperatura mais baixa que você pode chegar, é a temperatura mais baixa que você tem esperança de chegar, porque de fato é uma temperatura muito, muito, muito baixa. Seguinte, na época, tá, que criaram o termo termodinâmica, né, que veio pelo Kelvin, eles não tinham a noção de partículas, de elétrons, né, e de coisas tão pequenas como hoje a gente sabe que existe. Então a noção que eles tinham era uma noção macroscópica das coisas, macroscópias. Quando a gente for ver a lei da termodinâmica, a gente vai ver que a gente não trabalha partícula por partícula, a gente faz uma média de todas as partículas junto, né? Porque a lei da termodinâmica ela envolve a energia cinética de cada molécula de gás. Então, a noção que eles tinham era uma noção de coisas maiores, e por isso as grandezas que são trabalhadas aqui são as grandezas que vocês já conhecem, né? As grandezas de pressão, volume e temperatura. Muito contribuiu para o avanço aí nas máquinas térmicas, né, as turbinas a vapor e até os reatores nucleares. Por isso, a Sora deixou uma dica de um documentário, até coloquei lá nos desafios para vocês fazerem uma atividade extra, caso queiram, né, opcional, mas é uma dica legal também para vocês assistir a um pedacinho ou até o documentário todo, uns 20 e poucos minutos, que fala sobre a Revolução Industrial, né? Que foi nessa época aí que surgiram as primeiras máquinas térmicas. E no material de vocês eu quero também indicar para que vocês leiam. Tem dois textos que eu achei bastante interessante, que é esse aqui da página 32,
32 e 33, que fala a máquina que move a economia, né? Fala a questão do petróleo e tal. E na página 28 e 29, ó, fala da evolução do ciclo termodinâmico. Também é bastante interessante para vocês entenderem como funciona a questão das máquinas a vapor, né? Fala ali sobre o James Watt, né? Que foi um grande contribuinte aí, que acabou aperfeiçoando, né, a máquina a vapor, e ele foi homenageado, por isso que hoje até as potências, tudo que é relacionado à potência a gente diz que é watt, né, unidade de medida, joules por segundo a gente chama de watts, em homenagem a ele. Então é bastante interessante que vocês façam essas leituras até antes de entrar no conteúdo mesmo, o trabalho de um gás, que foi o que eu pedi para vocês, retomar o conceito de trabalho, que vocês aprendem sobre trabalho lá na mecânica, né? E aí a gente vai trazer esse conceito, a gente retoma esse conceito de trabalho que vocês já estudaram aqui na termodinâmica. Por quê? Porque termodinâmica, o que é termodinâmica? Calor, né? Relacionada a calor. Então, calor, dinâmica relacionada a movimento. Então o movimento do calor, o calor em movimento, e nada mais é do que energia, isso é energia. Quando a gente fala de energia, não tem como não falar de trabalho, uma coisa está relacionada à outra, né? Então o que é energia? A capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho? É quando eu pego uma energia e transformo em outro tipo de energia. E aqui a gente vai estudar a energia térmica. O que a energia térmica é capaz, né? E para começar, a gente tem que rever algumas coisas a respeito de trabalho e entender como funciona isso. Para depois entender o que é a energia interna do gás, né? Como tudo funciona, entender as transformações cíclicas, por que o gás vai e volta para o mesmo lugar, porque se não for assim, como é que a máquina, por exemplo, se tu vai trabalhar as máquinas térmicas, que tu vai transformar a energia térmica em energia cinética, em energia mecânica, né? Como é que ela vai funcionar? Tem que ter energia circulando, né? Tem que fazer essa energia circular. Então, para entender tudo isso, a gente precisa começar falando de trabalho. Trabalho de um gás. Trabalho, lá na mecânica a gente aprende assim, né? Que trabalho é força, isso aqui é um tal, é uma letra grega, tá? Tem alguns livros que trazem o W, é a mesma coisa. A gente aprende que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Lá vem o cosseno de novo. Mas não se preocupem com esse cosseno aqui, tá? Porque como a gente vai trabalhar com um ângulo de 0 graus, eu já vou explicar para vocês por que a gente... Depois a gente volta naquela fórmula, mas por que a gente trabalha com um ângulo de 0 graus ou de 180 graus. Mas só para vocês relembrarem que vem de lá, o trabalho vem de lá. O cosseno, aqui a gente trabalha com cosseno de 0 graus, o cosseno de 0 é 1. Então, portanto, a minha fórmula de trabalho vai ficar F vezes D, porque o cosseno é 1, ok? A Sora já vai voltar lá para explicar por que daquilo ali quando eu for explicar como funciona aqui, ó. A questão do deslocamento do volume do gás, tá? E da pressão. Muito bem. Veja que aqui eu tenho um recipiente com gás, tá? Tô cheio de gás aqui dentro. Aqui estão as partículas de gás. Aqui tem um êmbolo. À medida que eu aumento a temperatura desse gás, ó, eu tô transferindo o calor aqui dessa chama. À medida que eu aumento a temperatura do gás, a pressão ela vai se expandir e o êmbolo vai subir, tá? O êmbolo vai subir uma certa distância, eu vou chamar essa distância aqui de D, um deslocamento, e o volume de gás veio para cá, tá? Agora o gás está aqui, ó. O volume aumentou. Então estava aqui um certo volume, que eu vou chamar de V0, e foi para o volume lá em cima, que eu vou chamar aqui, ó. Deixa eu só, para não misturar aqui, esse aqui é o D, esse aqui é o V, tá? Muito bem. Lembra que pressão, eu disse para vocês que nós ia usar muito, pressão é força sobre área? Não podemos esquecer disso aqui, ó. Se pressão tem a ver com força, olha aqui, força vezes deslocamento.
Essa força a gente pode substituir, ó, se eu jogar esse Azinho para cá multiplicando, ó, vai ficar pressão vezes a área. Eu posso substituir por pressão vezes a área. Então, o meu trabalho de um gás vai ser pressão vezes a área vezes o deslocamento. Bom, agora eu pergunto para vocês. Área, ela não se dá em metro quadrado? O deslocamento é linear? A gente não calcula em metro? Metro quadrado vezes metro, ó. Metro quadrado vezes metro. O que é metro quadrado vezes metro, gente? Isso aqui, ó. Metro cúbico. E o que é metro cúbico para nós aqui? Quando a gente trabalha no sistema internacional, a gente usa para volume. Então, isso aqui é a mesma coisa que pressão vezes o volume. Mas que volume? O volume que variou, né? O volume que variou, porque ele tinha um volume inicial e passou para um volume final. O que variou? Isso aqui, ó. Então, a variação do volume. Olha só. Isso aqui para nós é um trabalho de um gás. Pressão vezes a variação do volume. Agora, presta atenção. Olha aqui. Eu aqueci, o volume aumentou, o êmbolo subiu, tá? Ó, o volume foi para cima. O volume foi para cima. A pressão do gás também é para cima. Olha aqui. As duas setas apontam. Pensem como se fossem vetores. As duas setas apontando para cima. Elas não possuem a mesma direção e o mesmo sentido? Quando vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, qual é o ângulo formado entre eles? Zero. Zero. Por isso, cosseno de zero. 1. Tá? Tá, Sora, pode acontecer diferença? Pode. Pode acontecer o seguinte. A pressão do gás, ela tá para cima, certo? Mas pode acontecer, se eu não aquecer, eu resfriar o gás, da pressão externa ser maior do que a pressão interna. Se a pressão externa for maior, o volume vai diminuir. Então, o que vai acontecer? Olha aqui. Vetores opostos. Quando eu tenho vetores opostos, qual é o grau formado entre eles? 180 graus. E qual é o cosseno de 180 graus? Se eu fosse colocar aqui para vocês, ó. O trabalho é FD cosseno de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Vou colocar entre parênteses. É menos 1. Então quer dizer que o trabalho pode ser negativo? Sim, o trabalho pode ser negativo. Porque quando o volume diminui, eu tenho um trabalho negativo. Quando o volume aumenta, eu tenho um trabalho positivo. Então isso aqui é bem importante, tá? Que isso fique claro para vocês, que o trabalho, nesse caso aqui, ó, o trabalho é positivo, é maior que zero, quando o ΔV, que é a variação de volume, for maior que zero, tá? O trabalho é negativo quando a variação for menor que zero. Quer ver um exemplo? Ó, se eu tenho, vamos chamar o V0 de 3 metros cúbicos e vamos chamar isso aqui de 5 metros cúbicos, tá? Minhas canetas estão só na... pressão vezes ΔV. Vamos supor que a pressão, aqui é a mesma, tá? A pressão é constante aqui, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu tiver um volume que aumentou, eu vou ter V menos V0, certo? Se o volume aumentou, eu vou ter 5 menos 3. Então, o meu trabalho vai ser positivo, ó, 2 vezes a pressão. Se eu tiver, ao contrário, o volume diminuído agora, pressão vezes ΔV. Então, eu estava em 3 e eu fui para
Eu estava em 5 e eu fui para 3. Ou seja, final menos inicial. Diminuiu o meu volume. Ó, o que vai acontecer com a variação aqui? O que vai acontecer? Pressão vezes menos 2. Ó, menos 2 vezes a pressão. Ficou ΔV negativo. Então, nesse caso, meu trabalho é negativo, quando o volume diminui. E nesse caso, eu tenho um trabalho positivo, quando o volume aumenta. Mas por que acontece isso, gente? Por causa do cosseno, tá? Ó, cosseno de 0 é positivo, cosseno de 180 é negativo. Porque um foi para cima, o outro foi para baixo. Então, é por isso que acontece essa questão do sinal, tá? Uma coisa bem importante que a senhora quer mostrar para vocês é o gráfico do trabalho. Quando a pressão é constante, o que acontece com o gráfico? Olha só. Eu tenho aqui os eixos, tá? Eu vou fazer só de vermelho, que a caneta está melhor. Então, eu vou fazer só com a caneta vermelha. Então, aqui eu tenho o eixo do volume. Aqui eu tenho o eixo da pressão, tá? Ó. Eu tenho aqui um certo volume 1 e um certo volume 2. Esse volume está numa determinada pressão, tá? Que eu vou chamar de P. Eu vou aquecer, né? Aumentar a temperatura desse gás. Só que eu não vou mexer, ó. Vou cuidar para que a pressão se mantenha constante. Tá vendo? Ó. Então, ela é uma reta onde variou o volume, mas a temperatura, a pressão se manteve constante. Bom, veja o que acontece se eu quisesse calcular a área dessa figura. O que é a área dessa figura? Aqui fechou um quadrado, né? Seria esse lado vezes esse lado. Concordam comigo? Então, a área dessa figura, vou colocar assim, ó, a área dessa figura seria esse lado. Quanto vale esse lado? P. P. Quanto vale esse lado aqui? V2 menos V1. V2 menos V1. Gente, o que é V2 menos V1? É ΔV? Não é? É ΔV. E o que é pressão vezes ΔV? É trabalho. Então, a área da figura me dá um valor numericamente igual ao trabalho. Então, gente, isso aqui, ó, não quer dizer que a área é igual ao trabalho, é igual numericamente. Isso aqui significa igual numericamente, tá? Então, todo gráfico que vocês observarem, que é um gráfico de volume versus pressão, a figura, a área da figura, tá? Resultante ali, é o trabalho. Então, é bem importante entender essa parte de cálculo de área, porque quando a gente entrar na parte cíclica, para vocês entenderem por que o trabalho é positivo, por que o trabalho é negativo numa situação de transformações cíclicas, tá? No gás. Então, essa é a primeira situação para mostrar para vocês, isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para gráfico de qualquer coisa, de velocidade, lá na mecânica, vale para matemática também. Então, assim, ó, é muito interessante essa questão de fazer cálculo através de gráfico de área, tá? Então, no primeiro momento, eu queria apresentar isso para vocês e falar da importância de vocês entenderem bem o conceito de trabalho, para que a gente possa avançar. Aí, na próxima aula, a senhora vai mostrar para vocês os gráficos de transformações cíclicas, tá? O que acontece, para a gente depois entrar na primeira lei da termodinâmica e, de fato, partir para os cálculos. Mas é bem importante essa aula introdutória aqui, para vocês entenderem a diferença de trabalho negativo para positivo e a questão da leitura de gráfico, tá bom? Então, fico por aqui e aí na próxima aula a gente vê a questão dos gráficos, dos demais gráficos ali e das transformações cíclicas. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!